Convidaria os irmãos a terem as suas Bíblias abertas no texto que nós lemos, o texto de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 7, quando nos fala a respeito da preparação deste momento, desta Santa Ceia que Jesus fez com os seus discípulos. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 7. O texto que nós acabamos de ler há bocadinho. Os recursos não vão chegar. Essa é uma das preocupações mais comuns que nos afetam a todos nós. Afetam-nos a nós nas nossas casas, nas nossas vidas, afetam-nos no ministério da Igreja também. Os recursos não vão chegar. É aquela sensação quando sobra mês no fim do dinheiro. Às vezes, quando acaba o mês, quando as coisas estão a correr muito bem, sobra um bocadinho de dinheiro no fim do mês. Às vezes, quando o dinheiro acaba, ainda sobra mês. E não acabou ainda o mês e, no entretanto, o dinheiro já se foi embora. E é interessante, irmãos, que nós regularmente nos deixamos levar por esta dificuldade. Nosso coração, com frequência, fica ansioso por causa destas questões. E no que diz respeito ao ministério e ao serviço de Deus, também. Mas é curioso que a Bíblia nos diz que nós não somos os primeiros. Já os discípulos de Jesus, a certa altura, tinham reclamado com o Senhor diante da multidão e disseram: Senhor, nós não temos dinheiro para alimentar esta multidão toda. O orçamento não dá. Não, nem se tivéssemos 200 denários, que nós não temos, mas nem que tivéssemos, não dava para comprar pão para esta gente toda. Manda embora, Senhor. E Jesus, nesta ocasião, olhando para os seus discípulos, respondeu da forma que ele normalmente respondia, desconcertante, e disse a eles: não é preciso mandar a multidão embora, vocês mesmos vão dar de comer a eles. E é curioso que Jesus não somente disse isto e as pessoas ouviram, mas depois foi o que aconteceu, porque Jesus teve o cuidado de multiplicar o pão, dar aos discípulos para que os discípulos dessem à multidão. Nós agimos muitas vezes desta maneira, ou seja, racionalizamos os recursos e ficamos ansiosos por causa disso. E os irmãos já devem estar a pensar: pastor, desculpe, mas é Quinta-feira Santa, pastor, nós vamos celebrar a ceia. Era bom pregar numa coisa que tivesse a ver com aquilo que estamos a falar hoje. Irmãos, eu não estou distante do texto, os irmãos estão com o texto aberto, Lucas capítulo 22, a partir do versículo 7. Então, olhem para o texto outra vez e os irmãos vão ver, já vão perceber que eu não perdi a orientação, eu sei o que é que estamos a celebrar. Diz aqui que naquele dia, na preparação do dia, no início da celebração dos pães asmos, portanto, no dia 13 do primeiro mês do ano, segundo o calendário dos israelitas, Jesus disse a Pedro e a João: vão preparar a Páscoa. E eles perguntaram: aonde, Senhor? E Jesus disse: olha, vão até a cidade e quando virem um homem a carregar um cântaro, vão atrás dele e quando chegarem àquela casa, perguntem ao dono da casa aonde é que o Senhor precisa de um lugar para comer a Páscoa com os seus discípulos. E ele vai-vos mostrar uma sala ampla, com tudo preparado. O palco estava montado, irmãos. O Senhor sabia, Jesus sabia, que nesta altura não é mais uma questão de dias, é uma questão de horas. É quinta-feira e ele sabe que nessa noite ele vai ser preso. Ele sabe. No seu coração ele sabe, porque o dia seguinte, o dia 14, é o dia em que o cordeiro pascal tinha que ser imolado, tinha que ser morto. E Jesus sabia que era nesse dia que ele ia dar a sua vida por nós. Ele sabia que para cumprir o plano de Deus de forma plena, para fazer a obra salvadora que tinha sido anunciada e representada lá no Antigo Testamento, no episódio de Êxodo, Jesus ia morrer naquele dia, no dia 14, na sexta-feira. Jesus sabe. Ele vai, no entretanto, cumprir a lei até ao fim. Não é algo opcional. Esta festa era uma festa importantíssima, era a festa mais importante do ano para o povo de Israel. E, no entretanto, os líderes religiosos já decidiram matar a Jesus. E a pergunta que podemos fazer é: e porquê que eles ainda não prenderam a Cristo? Todos os dias, Jesus estava
em Jerusalém. Todos os dias ele estava ali diante da multidão. Todos os dias ele aparecia em público. Mas o texto bíblico diz de forma clara porque é que eles não tinham prendido Jesus ainda. Eles tinham medo da multidão. Porque o povo apreciava a Jesus, admirava o seu ensino. Muitas daquelas pessoas tinham visto milagres feitos por Jesus. Muitos, possivelmente, tinham sido curados por ele. A multidão não aceitaria facilmente que Jesus fosse levado, que Jesus fosse preso aos seus olhos. Então, eles estão à espera. Eles têm medo de que, ao prender Jesus, eles percam o controle da situação, e então eles estão à espera. E eles sabem que têm que esperar o momento da festa para agir na noite da celebração. Porquê? Os irmãos têm acompanhado aqui os estudos de quarta-feira, talvez já saibam responder isto mais facilmente. Esta festa era uma festa familiar. E era uma festa que exigia que a celebração fosse feita a portas fechadas. E não se podia sair à rua. Está lá escrito, fazia parte das prescrições da festa. A festa era muito limitada, ela tinha uma série de regras que ela tinha que cumprir. Curioso que os líderes religiosos vão descumprir a lei para poder prender a Jesus, não é? Mais uma das coisas que eles fizeram contra a sua própria lei. Para depois dizer que Jesus tinha blasfemado da lei. Mas isso é outra coisa. Eles estão à espera porque eles sabem que nesta ocasião não existe o risco da multidão. A multidão vai estar distribuída em famílias e as famílias vão estar fechadas em casa a celebrar. Essa é a hora certa para prender a Jesus. Mas a grande pergunta é, aonde é que Jesus vai estar? Aonde é que Jesus vai estar? Mas eles têm um informante. Chama-se Judas. Ele já combinou com os líderes religiosos entregar-lhes a Jesus. E eles pressionam a Judas. Nós precisamos saber onde Jesus vai estar à noite, porque nós queremos prendê-lo. E Judas também não sabe. Porque o texto diz, irmãos, contrário ao que seria de esperar, que Jesus mandou Pedro e João tratarem das coisas. Porquê é que eu digo contrário ao habitual? Porque é assim, normalmente quem trata destas coisas é quem tem o dinheirinho, não é? Quem tem a bolsa com os recursos. Manda-se o tesoureiro, olha, vai lá, aluga uma sala, trata das coisas que nós precisamos. Era Judas que tinha a bolsa, ele é que era o tesoureiro do grupo. Em princípio seria ele que deveria tratar do local, mas Jesus sabe que é preciso esperar o tempo certo. E por isso ele não manda Judas tratar das coisas, mas ele manda Pedro e João. Judas não está presente. Judas tem que esperar pela noite para saber aonde é que Jesus está. Ele tem que esperar pela noite para saber quais são os planos de Cristo, para então, e os irmãos devem se lembrar do episódio, sair durante a ceia para ir dizer aos líderes religiosos, é em tal e tal lugar que ele vai estar, porque até aqui ele não sabia. Isto são pormenores interessantes, apenas para nós percebermos o que é que está a acontecer em toda esta celebração. Desde a entrada triunfal, no sábado anterior, normalmente fazemos a festa no domingo, mas é no sábado que Jesus entrou em Jerusalém, que todos os dias Jesus volta para Betânia para passar a noite. Betânia é relativamente perto, é uma viagem de 10, 12 quilómetros. Todos os dias Jesus vai de manhã, fazia a caminhada. Hein? Se algum irmão aqui gosta de fazer caminhadas e quer ter uma base bíblica para isso, então pode ir buscar. Jesus fazia esta longa caminhada todas as manhãs para ir até Jerusalém. Ali estava, ensinava ao povo. E no fim do dia, voltava para Betânia para dormir. E em Betânia eles não podiam prendê-lo. Ele está na casa de um amigo. Não é um amigo qualquer, foi um amigo que ele ressuscitou. Além disso, Betânia é uma cidade muito pequena. E em Betânia Jesus é o herói dos heróis. Ele ressuscitou um dos homens mais importantes da comunidade. Ali não há condições. Jerusalém é outra história, uma cidade grande. Nesta altura há pelo menos 1 milhão de pessoas dentro de Jerusalém. Jerusalém tinha mais ou menos 250 mil pessoas, mas dizem que na época da Páscoa ficava com pelo menos 1 milhão de pessoas. Há quem diga mais, mas pelo menos 1 milhão devia ter. É muita gente. É muito mais fácil agir no meio da multidão. E eles estão à espera da oportunidade. E, no entretanto, Jesus diz aos seus discípulos, vão preparar a Páscoa, vão preparar o lugar onde vamos fazer a Páscoa. Mas eles não têm dinheiro, eles não têm recursos.
Como é que eles vão preparar um lugar assim tão especial, com tudo aquilo que é necessário, sem os recursos? Eles não têm casa em Jerusalém. São, na sua maioria, homens simples da Galileia. Lembrar os irmãos que dos 12 discípulos de Jesus, só um não é galileu. Dos 12 discípulos de Jesus, só um não é galileu. Sabem qual é? Judas. O nome dele era Judas. E ele é que ficou conhecido como Judas Iscariote, porque ele era da aldeia de Cariote que ficava na Judeia. É o único que não é galileu. Estes homens simples que vêm de uma província pobre, não têm recursos, não têm casa em Jerusalém. Aonde é que eles vão poder encontrar um bom lugar? Um lugar grande, porque eles são muitos, com as condições necessárias. Era caro. Porquê? Esta é a época mais cara do ano. A cidade está cheia. Não há espaço mais, está tudo a abarrotar. Aonde é que eles vão encontrar um lugar com tanto espaço e em condições aceitáveis dentro dos seus recursos? Mas para o Senhor isso não é problema. E quando nós vemos o que Jesus diz para eles fazerem e o que acontece, nós aprendemos algumas coisas que eu queria deixar com os irmãos. E a primeira coisa que nós aprendemos, irmãos, neste texto é o seguinte: o Senhor Jesus tem discípulos ou servos à sua disposição que nós não conhecemos. O Senhor diz aos discípulos: vão até a cidade e quando vocês chegarem lá, vão ver um homem carregando um cântaro. Sigam este homem. Na casa onde ele chegar, falem com o dono. Temos aqui possivelmente 2 homens diferentes que de alguma forma podem ser servos de Jesus ou seus discípulos. Pelo menos o dono da casa de certeza que era discípulo de Jesus, nem que fosse às escondidas, e que os discípulos não conheciam. Se os discípulos conhecessem, Jesus simplesmente teria dito: vão à casa de fulano, falem com ele. Mas eles não sabiam, não conheciam nem a casa e nem a pessoa. No entretanto, temos aqui 2 pessoas que de alguma maneira são servos do Senhor. Temos aqui pelo menos um homem, pelo menos que tem condições, que tem recursos, que tem uma casa grande, que tem possibilidades e que é um seguidor de Jesus. E os discípulos não conheciam. Não eram faces familiares, mas eram conhecidos do Senhor. Era um recurso que Deus podia usar. Irmãos, quantas vezes o Senhor usou gente desconhecida para nos ajudar? Quantas vezes na sua vida já aconteceu de pessoas que você nunca tinha visto na vida o ajudarem? Quantas vezes? Quantas vezes Deus já usou gente totalmente fora do seu hábito, da sua expectativa para o abençoar? Já contei aqui aos irmãos uma vez, mas vou recordar. Para alguns é a primeira vez, para outros será apenas uma recordação. Porque foi um momento tão marcante nas nossas vidas. Estávamos a menos de um mês na Guiné-Bissau e chegou o carro que nós tínhamos comprado. Ele foi de navio, um carro novinho. Tinha lá chegado para a utilização do missionário. Nós recebemos a documentação e tínhamos que ir à alfândega de Bissau para tirar o carro. Os irmãos que têm alguma noção do assunto sabem que as alfândegas africanas são complicadas. São complicadas. A alfândega de Bissau é conhecida pela sua corrupção. Eu não falava nenhuma das línguas locais, nem crioulo. Tinha mesmo aquela cara de estrangeiro acabadinho de chegar. Era mesmo fruta fácil. E lá fui eu, irmãos, com a cara e com a coragem, com o papelinho a dizer que aquele carro era meu e que ele devia ser despachado. E eu cheguei à porta da alfândega de Bissau, cheia de gente, era uma multidão de gente por todos os lados. Meus irmãos, depois de alguns anos vivendo lá, eu hoje olho para trás e digo assim, bem, era realmente espetacular, era a coisa mais fantástica do mundo. Era só aproveitar este tubaco e tirar-lhe todo o dinheiro possível, não é? E enganá-lo o máximo possível. E ali aproximou-se imediatamente de mim um senhor a falar excelente português. Disse: você precisa de ajuda? Eu disse: olha, por acaso preciso. O que é que você veio fazer aqui? Eu tenho um carro para despachar. Ok, venha cá, eu vou ajudá-lo. E aquele homem, irmãos, literalmente, e eu digo literalmente porque foi literalmente, porque isto era algo comum naquela cultura e naquele contexto, não havia nenhum problema. Ele pegou-me pela mão, literalmente pegou-me pela mão, e foi comigo a todos os sítios onde era necessário ir. E cada vez que ele chegava a uma das repartições onde era preciso entrar, as portas simplesmente se abriam.
Parecia que toda a gente sabia quem ele era. Ele parecia ser um personagem muito importante. Ele entrava por ali dentro e passado um bocado ele voltava com uma assinatura. E eram preciso 10 assinaturas diferentes. 10 locais onde havia facilidade para se pedir suborno. 10 situações em que seria fácil as pessoas quererem tirar dinheiro daquele que não conhecia. E aquele homem levou-me a todos os sítios. E num dia eu cheguei de manhã para tratar deste assunto e no dia seguinte eu estava com o meu carro na minha garagem. E pouco depois eu conheci um irmão em Cristo que tinha sido o diretor da alfândega de Bissau durante algum tempo. E quando ele viu o meu carro no Vinho em Folha, disse: trouxe carro da Europa, trouxe. Bem. E como é que conseguiu desalfandegá-lo? Foi fácil. Foi fácil? Foi fácil. Como assim foi fácil? Não, eu fui num dia, tirei o carro do outro. Você tirou o carro de um dia para o outro? Eu disse: não, desculpe lá. Nem eu, que sou diretor da alfândega, consigo tirar um carro de um dia para o outro. Eu disse: olha, pois comigo foi assim. Não é possível. Mas quem foi que o ajudou? Foi fulano de tal. Fulano de tal? Não. Essa pessoa não existe. Eu conheço todos os despachantes que trabalham ali. E não conheço nenhum fulano com este nome. Mas aquilo mexeu comigo. E eu fui procurar o indivíduo. Nunca mais o encontrei. Procurei em todos os locais de despacho de Bissau e ninguém sabia quem ele era. Depois disso, irmãos, eu tive que despachar outras coisas naquela alfândega e tive muito mais trabalho. E naquela ocasião foi tudo feito com rapidez e ele nem sequer teve coragem de me cobrar nada. Eu no fim dei-lhe alguma coisa porque achei que lhe devia dar alguma coisa. O Senhor tem servos à sua disposição que nós desconhecemos. Quando o povo de Israel estava no cativeiro, lá na Pérsia, na Babilônia, Deus levantou um imperador chamado Ciro, e Ciro escreveu um documento e disse: os israelitas podem voltar para a sua terra. Era um imperador pagão, era um homem que vinha de uma outra cultura, de uma outra terra, mas estava nas mãos do Senhor. Vão até a cidade, vão ver um homem carregando um cântaro, vão atrás dele, e quando chegarem na casa, digam ao dono da casa: o Senhor precisa de uma sala aonde fazer a ceia com os seus discípulos. O Senhor não está limitado aos nossos recursos humanos. Ele tem muitos outros. Mas o Senhor não está limitado aos nossos recursos físicos, irmãos. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. A Bíblia diz que do Senhor é a prata e o ouro. Os recursos estão na mão dele. Aqui temos um homem que tinha uma boa casa. Uma casa, pelos vistos, grande, espaçosa. Era tão grande esta casa que havia uma parte de cima, um cenáculo, porque tinha 2 andares a casa, e no andar de cima havia uma sala grande, espaçosa, com tudo preparado para uma ceia. E este homem estava disponível para colocar tudo isso à disposição do Senhor. Há recursos que estão na mão do Senhor e que nós não conhecemos. Lembro-me que cada vez que o Senhor colocou no nosso coração um trabalho missionário, o desejo de fazer alguma coisa, em nenhuma das ocasiões nós tínhamos dinheiro. O Senhor colocou no nosso coração o desejo de construir uma estação de rádio. Não tinha dinheiro nenhum, irmãos. O Senhor colocou no nosso coração o desejo de construir uma escola. Não tínhamos dinheiro para nada. Não tínhamos dinheiro nem para o terreno, nem para a construção, nem para nada. Foi Deus que colocou o desejo no nosso coração. E nós oramos e dissemos: Senhor, nós não vamos pedir dinheiro a ninguém. Nós entendemos que isso vem de Ti. Tu vais providenciar os recursos. Nós vamos orar e vamos falar a respeito das necessidades, mas não vamos pedir. Não pedimos. Em ocasião nenhuma. Em muitas igrejas tivemos a oportunidade de contar a respeito do trabalho e dissemos: o trabalho que está a ser feito é este, os desafios que nós temos são estes. E nunca pedimos a nenhuma igreja que contribuísse. Mas o Senhor foi despertando este coração, aquele outro coração. Como aquele irmão que me chamou no fim do domingo e disse assim: amanhã eu queria conversar consigo, vá lá no meu gabinete. Deu-me o seu cartãozinho. Ele estava vestido de forma muito à vontade. Era um domingo. E eu achei estranho que alguém tivesse ido à igreja de calça jeans e t-shirt, um homem com aquela idade, que já não parecia ser um rapazinho. E no dia seguinte eu fui ao gabinete deles, irmãos, ficava bem no centro do Rio de Janeiro. Gabinete luxuoso. E ele estava vestido da forma mais elaborada possível, um fato que provavelmente devia custar o preço do meu carro. Enfim, muito bem vestido, muito bem arranjado. E eu fiquei assustado. O que é que se passa aqui? Fala-me lá outra vez do seu desafio, do seu projeto. Nosso projeto é este, ok. Quanto é que vocês precisam de dinheiro? Nós precisamos $30 mil para fazer isto. $30 mil. Quanto é que você tem?
Temos 3 mil. Tem 3 mil. Falta 27 mil dólares. Falta 27 mil dólares. Não falta mais. Naquele dia eu saí do gabinete daquele senhor com 27 mil dólares na mão, irmãos. Foi a viagem mais angustiante da minha vida. Do gabinete dele até à sede da minha missão, em pleno Rio de Janeiro, com aquele dinheiro todo na mão, para entregar ao tesoureiro. Agora fico com isto. O Senhor tem recursos que nós não sabemos que existem. Mas às vezes nós limitamos as coisas e a pergunta que temos que fazer é: a quem servimos? Ao Senhor ou ao orçamento? É claro que temos que ser racionais, é claro que temos que usar a capacidade que Deus nos deu, mas temos que contar com o Senhor que faz as coisas de forma diferente. Mas esse texto também nos ensina, irmãos, que há seguidores do Senhor que são diferentes daquilo que nós podíamos esperar. Talvez os irmãos achem estranho aquilo que é colocado aqui, porque realmente não é o habitual. Diz que, a certa altura, Jesus disse aos seus discípulos: vão à cidade e quando virem um homem carregando um cântaro. Não era comum ver um homem carregando um cântaro. Por isso é que Jesus disse: quando vocês virem um homem carregando um cântaro, vão atrás dele. Porque os homens, naquela cultura, não carregavam cântaros. Quem carregava cântaros eram as mulheres. Seria uma cena estranha, seria uma coisa fora do comum ver um homem carregando um cântaro. E Jesus disse: cheguem lá e procurem e vejam, e se vocês virem um homem carregando um cântaro, então vocês vão atrás dele. E foi o que eles fizeram. Chegaram ali, olharam, e havia um homem carregando um cântaro, e eles foram atrás dele. Talvez nós possamos perguntar porque é que havia um homem carregando um cântaro. Enfim, nós não sabemos, irmãos. Existem várias possibilidades. Há quem ache que este homem seria um servo desta casa e por isso ele foi. Talvez ele tivesse uma esposa ou alguém que pudesse carregar o cântaro feminino e que estava doente e não podia carregar. Há uma possibilidade muito interessante. Muito interessante. Havia um costume, uma tradição judaica muito forte, que dizia que a água para se fazer os primeiros pães asmos, os primeiros pães sem fermentos da semana de festa, esta água não devia ser trazida para casa por ninguém, a não ser o dono da casa. Ou seja, tinha que ser o dono da casa a ir buscar a água com a qual se ia fazer a massa dos primeiros pães asmos da semana de celebração. Quem acredita que esta tradição foi seguida neste episódio, diz que aqui então nós na verdade temos uma pessoa só. O homem que carregava o cântaro com a água era na verdade o dono da casa a quem eles pediram. Seja como for, irmãos, este texto nos ensina que por vezes há discípulos de Jesus que nós não conhecemos, com os quais não contamos e que se calhar fazem as coisas um bocadinho diferentes do que nós faríamos. Dentro da vontade do Senhor. Dentro da vontade do Senhor. Nem todos têm que fazer as coisas exatamente como nós fazemos, para que nós possamos dizer que somos todos irmãos em Cristo. Nós não podemos fazer o que Jesus não faria. Isso nunca. Mas, irmãos, Jesus fez uma série de coisas que se calhar nós teríamos dificuldade de fazer. Ele fez uma série de coisas que se calhar nos deixariam muito desconfortáveis. E é possível que haja discípulos seus que fazem coisas que também não nos deixam 100% à vontade. Lá por causa disso não deixam de ser seus discípulos. E não deixam de ser recursos que estão nas mãos do Senhor. Olhem para um homem carregando um cântaro, sigam atrás dele e ali vocês vão perguntar ao dono da casa: o Senhor precisa de um local para celebrar a Páscoa. E foi-lhes apresentada uma sala grande, com todas as condições. O Senhor que nós servimos e a quem amamos é também o Senhor de todos os recursos, humanos e físicos. Hudson Taylor foi um grande missionário inglês na China. Ele escreveu a certa altura que a obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta da provisão de Deus. A obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta da provisão de Deus. Eu também gosto daquilo que o pastor Ariovaldo Ramos escreveu, é um pastor brasileiro, e ele disse assim: Deus está sempre disposto a multiplicar aquilo que nós estivemos dispostos a dividir. Deus sempre estará pronto a multiplicar o que nós estivermos prontos a distribuir. Diante dos desafios que nós temos, devemos lembrar que servimos a um Deus que está acima dos nossos planos e orçamentos e devemos confiar na sua provisão, pedir a sua orientação e saber que dentro da sua vontade nunca vai faltar a sua provisão. E nós temos esta certeza
acima de todas as coisas, principalmente, irmãos, porque como a palavra de Deus nos ensina, este Senhor, que é Senhor de todos os recursos, deu-nos o recurso principal e mais importante. Foi Ele mesmo.